Você sabe o que é uma relação matemática entre dois conjuntos? Há diversos tipos de relações e uma relação bastante conhecida é a função matemática, aquela em que nós representamos algebricamente por y, usando letras como y, x, uma relação entre variáveis. E isso é uma relação matemática, mas as relações matemáticas elas não se limitam apenas às tais funções matemáticas, como a função de primeiro grau, de segundo, terceiro, as polinomiais de forma geral, logaritmos, exponenciais e assim por diante. A gente tem certas relações cujo gráfico ou cuja representação gráfica, por exemplo, não é só uma linha, uma reta, uma curva, mas sim uma região. E é o que a gente vai tentar explorar aqui nesse vídeo, né? Apresentar uma situação, algumas situações em que eu forneço uma relação matemática, algébrica, e a gente vê como representar graficamente, que nos dá uma visão melhor, né? Literalmente uma visão melhor do que significa essa relação. Então vamos aqui para a nossa primeira situação, em que se pede para representar graficamente a relação x com y, né, x relacionado com y, dado por x mais 1 maior ou igual a y. Seria o equivalente a y menor ou igual a x mais 1, mesma coisa. Tá? Bom, se não tivesse o sinalzinho de maior que, fosse só o igual, não tem muito segredo, né? Porque é uma função matemática de primeiro grau. E se é uma função de primeiro grau, a representação gráfica é uma reta. Ok, é uma reta, então basta eu ter dois pontos dessa reta, né? Dois pontinhos, traça. De que forma? Atribui valor a x, calcula o y. Atribui outro valor a x, calcula outro y. Pode até jogar mais pontos, não precisa. Mas pode, porque é o caso de uma reta. Tá? Agora, esses valores de x, quais são? Os que você quiser, né? Quaisquer valores reais. Quando nós não definimos os conjuntos dessa relação que é dada, você considera, está implícito aí que os dois conjuntos são reais, ok? Então você pode escolher qualquer valor x real. Eu posso selecionar para fazer o gráfico valores mais próximos de zero, valores inteiros que facilitam o nosso cálculo, ok? Então, representando graficamente a relação, se ela fosse y igual a x mais 1, ela ficaria da seguinte forma, vamos ver aqui. Está lá, ó, temos uma reta, né? De que forma você chegou a esses valores? Por exemplo, se o x for 0, o y vai ser igual a 1, quando nós consideramos igual, tá? Igual. Tá? Se o x, por exemplo, for 2, 2 mais 1, o y é 3, marca o ponto 2,3. E outros pontos que você pode estar determinando ali. Então, por enquanto, o que nós temos ali é a representação da relação, que também é uma relação matemática, y igual a x mais 1. Mas eu não quero só igual, né? Eu quero que o y seja menor ou igual a x mais 1. Portanto, para nós terminarmos, nós precisamos determinar aqui exatamente qual é a região que está aí, ó. É a região abaixo da reta. Porque na reta nós temos y igual a x mais 1. Se você pegar qualquer ponto abaixo dessa reta, né? Qualquer ponto, por exemplo, vamos lá. Se você considera o ponto 2,1, o que significa o ponto 2,1? Né? Quando o x é 2, o y é 1. Aí você coloca 2 mais 1, coloca 2 no lugar do x. 2 mais 1 dá 3. 3 é maior que 1. É aquele 1 que nós sacamos para o y. Então, o ponto 2,1 é um ponto que obedece, que pertence a essa relação. Por isso nós pegamos essa parte de baixo, porque a reta dividiu o plano em dois semiplanos. A gente considera esse plano inferior, tá? Porque nós falamos que o y tem que ser menor ou igual a x mais 1. Se fosse y maior ou igual a x mais 1, seria a parte superior. Perfeito? Então, aí tem uma representação que não é só a reta, nós temos um semiplano. Tá? Vamos, que exatamente, ó, é o semiplano, essa superfície é y menor que x mais 1. Perfeito? E aí você tem o menor ou igual. Se fosse só menor, você colocaria tracejada a linha, simplesmente. Olha aí, é uma situação que a gente vai ver agora. Represente graficamente a relação R dada por y menor que menos x ao quadrado mais 4.
para x e y reais. Aqui eu ainda estou mencionando isso. Bom, primeira coisa, nós temos agora uma situação em que a relação, para definir essa relação, não vai ser uma reta que vai nos auxiliar, mas sim uma parábola. E eu não estou dizendo que y é igual a menos x ao quadrado mais 4. O y tem que ser menor que x ao quadrado mais 4. Bom, mas para começar a representar graficamente, considere a representação da função y igual a menos x ao quadrado mais 4. Vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo. As raízes dessa parábola vão ser o menos 2 e o 2. Você pode marcar ali no eixo x. O intercepto vai ser o 4. É uma parábola, inclusive, simétrica em relação ao eixo y. Então, você desenha essa parábola. Agora, tem um detalhe. Você vai já ver o desenho. Essa parábola mesmo não faz parte da relação, porque eu não quero y igual a menos x quadrado mais 4. Eu quero y menor que o x ao quadrado mais 4. Mas essa parábola que vai definir, que vai limitar a minha relação ou a superfície, a região que representa essa relação. Vamos lá, vamos ver como que é então. Olha aí, você tem, considerando inicialmente os valores que eu já falei, o cálculo das raízes, o intercepto, a representação da parábola. Tracejada exatamente porque eu não estou considerando a possibilidade de y igual, mas sim y menor, simplesmente y menor. Tá? Agora, em que lugares, em que região, né, em que partes do gráfico, eu tenho que o y é menor que x, menos x ao quadrado mais 4 aí, tá? Bom, uma sugestão aí, tá? Já está a resposta, né? Essa área sombreada, mas uma sugestão é você jogar pontos, destacar pontos, porque qual que é a dúvida antes da gente desenhar? Né? Olha, qual região que eu vou considerar? A região que está, né, abaixo da parábola, aí definida abaixo da parábola, a região que está acima e ao lado, né, nas laterais. Né? É uma delas, porque a parábola dividiu o plano em duas regiões. É uma delas, mas qual? Tá? Então você pode fazer um teste, como esse pontinho aí que eu acabei de colocar. Olha, esse é o ponto 1,4. Né? 1,4. E temos um outro ponto aqui que é 1,2. Então eu peguei um ponto em cada uma das regiões definidas por essa parábola. E esse outro ponto acabou, não está aí, 1,2. Né? Como é que você vai saber em qual desses pontos, ou qual desses pontos, não em qual, mas qual desses pontos, está exatamente na região que a gente quer? Né? Por exemplo, se você joga 1 ali no x, fica 1 ao quadrado, na verdade é menos x quadrado, então fica menos 1, mais 4 dá 3. É o ponto 1,3. Tá? Então, quando o x for 1, só corrigindo a expressão, é menos x quadrado, tá? Quando o x for 1, né, o y é 3, é um ponto ali da parábola. Ok. Agora, quando eu considero y igual a 2, eu estou considerando que o y é menor que o menos x quadrado mais 4. Por isso que eu pintei a parte de baixo, que é exatamente a parte em que é menor. Quando eu considero o outro ponto, ponto 1,4, eu estou considerando que o y destacado 4 é maior do que menos x ao quadrado mais 4 para aquele valor x igual a 1. Por isso, por esse motivo que eu posso concluir, você pode fazer esse jogo, né? Considera igual, traça a linha, seja qual for, né? Uma reta, uma parábola, beleza, você traçou. Depois, para você definir, olha, estou em dúvida qual é a região que eu vou representar. Pegue um ponto de cada uma delas, uma mesma coordenada x, como eu fiz aí, no caso por 1, e verifique, né? Calcule o ponto, ou os pontos, as coordenadas dos pontos, e verifique para qual deles é que realmente é satisfeita a relação que é dada pela inequação nesse caso. Perfeito? Não é um processo difícil, não. Ok?